Oh yeah. Whole world. MCs. Who's slick. Código Movimento na Estrada. Eu tô em Berlim com os Tapioca Touch. Estamos aqui na Europa para concluir a primeira etapa do nosso projeto Tapioca Touch, que é de passar pelas 4 cidades dos 4 tapioca. Então a gente já esteve lá no sul, em Porto Alegre, no Montenegro, no Marçal. Já tivemos em São Paulo, que é de onde a Andrea vem. Já tivemos em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Passamos por Hamburgo, aqui no interior da Alemanha. Passamos por Amsterdã. E agora estamos novamente em Berlim para falar do projeto Tapioca Touch e para que esses dois artistas e parceiros contem também um pouco da história deles. Então, chega de falatório e são eles. Se apresentem, people. Vai, Marçal, você vai primeiro. Meu nome é Marçal, eu sou amigo da Priscila e da Andrea. Nos conhecemos pela rede, pela internet. E minha origem é das artes visuais e no campo da performance. E acabei chegando na dança e encontrando essas pessoas maravilhosas. Que é Marçal no Facebook, é o Movimento em Falso. Movimento em Falso. Yes. E eu sou a Andrea. Enfim, comecei a estudar dança pequenininha, balé, tralalá, piriri. Aí decidi ser escoteira, aí fui fazer teatro. Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta, melhor de Aí fui fazer butô, aí fui parar na universidade pra fazer dança, para o desespero da minha mãe. Aí fui fazer dança, me formei na Unicamp, e segui, depois trabalhei em São Paulo, trabalhei no corpo por bastante tempo, uns 4 anos, e aí resolvi arrumar meus marinhos e vir fazer Europa, né? Aí tô aqui desde 2010. E desde então trabalhei com outras pessoas, também trabalhei com Seven Stonefish, trabalhei sozinha, como performer, coreógrafa, bailarina, Produtora. Bombril, tudo mais. E agora estou realizando esse trabalho maravilhoso com os tapiocas. Estou muito feliz que eles conseguiram vir aqui, me visitar a minha cidade e também lá para Hamburgo, que é onde estou fazendo um mestrado agora em performance. Tem umas curiosidades nossas, assim, enquanto tapioca Comemos muito. touches, comemos muito, estamos inclusive no momento cafezinho da tarde, que são, primeiro foi um contato que você, Marçal, fez com a gente. Na época eu morava na Colômbia, a Andrea já morava na Alemanha, e você achou que eu era colombiana e que a Andrea era alemã. Your Dance. Pra surpresa dele, não sei se boa, hein? Não, ótima. Decepção. Com 2 brazucas, morando em outro lugar. Porque o Marçal já tinha um projeto chamado Laika, que foi um projeto foi transmitido, né? Foi, 2009. 2009, que eram 2 espetáculos acontecendo simultaneamente em 2 cidades diferentes. Então a cidade A era transmitida para a cidade B e a cidade B era transmitida para a cidade A em tempo real. E aí o Tapioca, que a princípio o projeto chamava Tapioca, ele seria um desdobramento do Laika. A diferença grande, é desdobramento, acho que é um desdobramento, porque no primeiro a gente se conhecia e propôs estar à distância para construir o trabalho. No segundo, que é o processo disso, é a grande questão. Pessoas que não se conhecem conseguem criar uma afetividade, um contato, construir um trabalho via rede. Acho que a gente já respondeu isso, né? Sim. Consegui? Acho que ontem a gente conseguiu fazer
Inclusive, eu acho que ontem pra mim foi um grande estresse, assim, sabe? Tipo assim, maturidade do trabalho tá ali, ó. O que a gente for fazer com ele agora. Experimento, né? Experimento. Nasceu, a coisa nasceu. Porque é isso, o Marçal morando lá no sul, eu morando em Minas, a Andréia já está morando aqui na Alemanha, e tem a Tiana também, que é a quarta tapioca, que é sulista, mas está morando agora em São Paulo. E a gente realmente, à distância, a gente foi trocando vídeos, textos, fotos, reflexões, desenhos, fizemos reuniões de Skype, para ir discutindo e pensando sobre o que é isso, né? Pessoas que não conhecem, pensando criação em dança, se isso é possível e de que forma, né? Quando a gente resolve que a gente vai vir para a Europa, então vou concluir a última etapa da primeira etapa. Experiência. A última etapa da primeira etapa, eu acho que isso também acaba um pouco direcionando a gente ainda mais para pesquisa. Sim, sem dúvida. E aí entra toda uma mobilização do como mesmo. E tem que fazer, né? Tem que fazer, assim, né? Cria um compromisso. Parece saboroso, né? Não é uma obrigação, mas é um compromisso. Porque tem data aí, tem. Começa a entrar as questões da vida prática. E é no fazer que a gente consegue também concretizar, ter essa coisa de ver realmente se funciona, né? Ter a prática, o físico, né? Que a gente só tava naquele mundo. Mas aquele mundo. No mundo das ideias. Sim. E aí aquilo em prática. E em relação ao público, esse é o ponto que eu acho que foi muito importante. A gente jogar a ideia para um público ver. Isso. Né? Um público, ok. Só que é uma testemunha, né? Que não é só a gente. E sobretudo nesse primeiro momento, que é um momento de troca, assim, por exemplo, o que a gente fez em Hamburgo foi incrível, porque, né, do meu ponto de vista, que a gente estava apresentando para futuros mestrandos em performance. Então, a forma como eles foram assistir também, e o retorno que eles trouxeram super técnico, acho que isso já abriu pra gente também outras possibilidades. A gente não tinha pensado sobre nada do que eles perguntaram pra gente. A gente pergunta e a gente não sabe responder porque a gente não pensou nisso. A gente é mais intuitivo do que... A gente é muito mais intuitivo. E como assim intuitivo aqui na Alemanha? O que quer dizer intuitivo? O que quer dizer intuitivo? Intuitivo. Esses choques culturais. Foram super interessantes. Tem uma coisa que você fala desse projeto que eu acho super legal de compartilhar, que é a relação da tecnologia dentro do corpo. Tem um detalhe, né, nessa história toda que a gente não tinha planejado isso, são as coisas que acontecem só que a gente começa a fazer. E a gente só conseguiu chegar aqui, a gente construiu uma base afetiva, me parece que foi isso, uma base afetiva pelo viés da tecnologia entre nós para confiar, tipo assim, eu vou até São Paulo, pelo André ir até São Paulo para nos encontrar aqueles malucos lá, né? Posso chegar e não ter ninguém, posso chegar, ser uns doidos, né? Mas não, já tinha alguma coisa, já tinha uma base de confiança, né? Quando a Priscila disse assim, eu queria ir pro sul, assim, falei, cara, só é sério, só ver. Mas eu entendo o pensamento que talvez tenha passado pela cabeça dela, eu vou o pezito atrás, né? Mas esse pé atrás era menor, já tinha sim, já sei onde é que é mais ou menos, já sei a rede, então a gente conseguiu construir uma base de confiança que talvez seja a chave para se construir um trabalho à distância, já ter um viés da confiança, não sei se é o melhor termo, mas o viés da confiança de conhecer um pouco o outro, mesmo né? Mas e o fato da tecnologia, que eu estava perguntando, a tecnologia, ela cada vez menos ela é material, cada vez mais espaço, cada vez ela é mais terabyte de qualquer coisa, porque o computador enquanto físico, ele cada vez necessita menos.
cada vez necessita menos. Ele tem mais poder, mais comunicação, ele tem mais interatividade, mas ele tem menos hardware. Ele só tem software, cada vez mais software, a ponto de a gente estar clicando aqui no espaço e ter tudo que a gente precisava. Mas assim como isso acontece, cada vez ele está mais interno da gente. Né? E a questão que a gente chegou é uma questão muito delicada, assim, tipo assim, corpo e tecnologia cambiando, trocando no mesmo espaço. No mesmo espaço. O que a gente permite disso, o que a gente aproveita disso, o que a gente vive disso, é que podem ser questões muito interessantes. Como o corpo, como a tecnologia formata o corpo também, né? Exatamente. Posturalmente, relacionalmente, afetivamente, aquela coisa que é que o Diego olhando e falou, mas agora você vê assim, 3 pessoas sentadas uma do lado da outra, comunicando entre elas. Eles falam assim, Ou nem se falando. nem se falando, né? As pessoas falando ali por WhatsApp, mas estão uma do lado da outra, né? Mas a criação, por exemplo, vê agora coisa assim, super simples. A invenção da cadeira, a invenção do tanque de lavar roupa, essas coisas assim, deram fisicalidades diferentes à humanidade, né? E uma tela que fica à tua frente, né? Seja a dimensão dela, com um app de caminho. Ela vai te dar uma fisicalidade. Talvez a gente tenha muita torcicolo pra frente. E menos problema no dedo. Do Homo sapiens vai ser uma coisa pura. É assim, ereto dobrado. É interessante porque quando você fala dessa coisa da confiança, que a gente, de uma certa forma, a gente conseguiu ter uma confiança no outro para desenvolver esse trabalho, isso é o que a gente está conversando a respeito, por exemplo, do povo de um modo geral. Na Alemanha existe uma coisa, falando em termos gerais, que é o princípio da confiança, né? Sim. Primeiro, as pessoas confiam em você. Então você entra nos transportes públicos e tem a placa, por exemplo. Existe um lugar para você passar o bilhete, mas não existe um sistema de fiscalização, talvez tão físico, policial, presente, assim, então. Como é no Brasil. Ao passo que o contato aqui face-to-face com o alemão é muito mais distante do que no Brasil, por exemplo, onde o princípio não é o da confiança. Sim, não, super ótimo. Super interessante. Uma coisa que foi legal, no meu ponto de vista também, foi a conexão que as pessoas que entendiam português e espanhol tiveram com o nosso trabalho, pelo reconhecimento do idioma, as pessoas e o que elas diziam pra gente é que elas não estão tocadas. Pelo fato de elas estarem aqui e ouvirem a língua, entenderem a língua. Eu acho que quando você fala isso, eu fico com a questão, nossa, como seria apresentar esse espetáculo no Brasil, onde todo mundo entende português? Sim. Porque eu acho que aqui tem aquela surpresa de repente eu estou ouvindo a minha língua, estou ouvindo alguma coisa que eu entendo. Talvez a potência da saudade seja ampliada. Por estar longe. Então, mas esses conceitos todos são conceitos tecnológicos também. Sim. Touch, né? Tocar e ser tocado, sentir, reconhecer, porque a internet, por exemplo, ela é uma infinidade de possibilidades e você escolhe com o que você quer se conectar. Né? Em cada computador você tem lá as pastas que você escolhe selecionar determinado tipo de arquivo, embora todas as informações estejam unidas. Essas coisas que ficaram passando na minha cabeça esse mês aqui, porque aí cai naquele lugar que você fala, que é onde eu acho que você fala, por mais que tenham essas tecnologias, né, tem uma câmera aqui filmando a gente, tem outra aqui captando o áudio, tem a parafernália toda, não sei o que. Por mais que exista tudo isso fora da gente, a gente está falando de coisas que já estão no sim.
É uma transferência. Nada mais é do que reflexo de sutileza. Povos mais antigos que têm essa tradição de contadores de história, né, de povos contadores de história, são os grandes armazenadores dos arquivos de povos, né, dos próprios povos. Né. Aí não vai acessar o notebook dele para ler a história X, né? Ele tem esse arquivo. Já tem, né? O contato, né, o toque, o estar conectado com as coisas, isso para mim tem muito a ver com comunidades e etnias muito antigas, né, que talvez a internet, essa ideia de tecnologia, se apropriou desses nomes, desses conceitos e transformou Achando que estavam pensando a roda. Achando que tava... Mas que a gente Porque já que quem faz a tecnologia é a gente, não é o ET, né? Claro. Tem que vir da gente. E aí, mas é interessante como a gente se desconecta dela, né? Como se ela fosse algo que não tem nada a ver com o que a gente Que é de fato externo. André tem um papel fundamental nessa viagem, feito de tradutora, né? Na verdade é isso, é ressignificar. Qual foi essa coisa pra você? Eu não sei, isso é engraçado, eu gosto de fazer isso. Não é um lugar que me sinto desconfortável, mas é um trabalho que demanda muita atenção, muita energia de às vezes você pensar, ok, o que onde eu tô, preciso, por exemplo, a gente está falando de técnico. Ali que a gente está montando a luz. Mão de várias vias, né? E aí eu preciso, porque ali eu preciso ser imparcial, muito imparcial, porque eu também tenho o que vocês estão pensando, né, ali da cena. Então eu preciso realmente entender o que vocês estão pensando ali, entender o que o técnico está pensando. E aí tem ainda esses lances de sutilezas, assim, que a gente se comunica de uma forma que eles talvez não estão acostumados a comunicar, né? Com esse jeito de... A gente vai fazendo, a gente marca, a gente faz palhaçada no meio, não sei o quê. E eu acho que ele, como ele não entende a nossa palhaçada, porque ele não entende a língua, ele fala, mas isso faz parte da cena? O que é isso que vocês estão fazendo? E aí eu tenho que entender essa situação que está acontecendo, do que ele entende, o que a gente não entende, né? O que a gente... Pra ideia dar certo, a ideia ser captada, assim, né? Ou até quando você está traduzindo, a gente está traduzindo sobre os nossos trabalhos, né? Ali no Amsterdã. Você se chama Google Translator. Super Google Translator, cara. É super Google Translator. Em Amsterdã também foi uma delícia, né? É verdade. Em Amsterdã a gente ficou num espaço que se chama Novas ao Mundo, que é do Diego Oliveira, que também está no Facebook. É um espaço multiuso, né? Sim, multiuso. E foi, acho que, fundamental para a gente experimentar a performance nesses 3 lugares. Momento tensão. Nesses 3 lugares tão diferentes um do outro, porque eles realmente deram possibilidade da gente colocar o corpo no espaço. Vai. Gente, o casaco da menina ficou cheio de chocolate. Querem falar alguma coisa mais sobre o... Acho que teria muito mais coisa, mas acho que a gente também tem que dar uma baixada para poder ficar... Digerir a euforia. Tem. Não, também é isso, mas de organizar melhor as ideias e coisas que a gente vai dar um futuro nele, no projeto. Agora que ele tem uma alma boa, ele tem. Para mim ficou muito claro. Efetivamente, eu já tinha sentido isso em vários momentos que a gente apresentou. Sempre tem uma recepção agradável do trabalho. Os solos também, né? Que são diversos, mas acabam comungando de uma forma especial. O trabalho ontem das 2 meninas, da Valéria e da Gleice, que é o D
The Project. Project, que ele dá uma força muito grande para o nosso trabalho. Um trabalho que fala sobre esse estilo, essas coisas com humor é muito bom. Determinismo e indeterminismo. Você trabalha com teorias, com teses. Assim como na primeira semana dos solos em Berlim, a gente teve também espaço compartilhado com a Polixene, que é uma grega, e a Marielle, que é uma holandesa. Os trabalhos também falam dessa questão Da identidade, do que é elas, qual que é a relação delas com o pertencimento. Acho que a Polixene ela vem de uma escola também bem mais abstrata, com ideias de dança bem mais abstrata. E a Marielle ela vem do teatro físico, né? Então acho que essas duas. Foi interessante essas duas contraposições e também ver como os nossos 3 solos, de 3 brasileiros, de 3 lugares diferentes do Brasil. Eu olhei e falei, cara, tem uma escola brasileira aí, tem um jeito de estar no palco, um jeito de se relacionar com o público. E a gente tem formações muito diferentes, mas foi interessantíssimo ver os 3 solos e como a coisa até dialogava, assim. interessante porque quando a gente fala de solo do Marçal, que você apresentou como artista visual, é solo de dança. Dança performance. Ele no Tapioca Touch entra performando mesmo e dançando, né? Não necessariamente pintando, só desenhando. A pintura e o desenho fica num outro campo, fica num campo abstrato. Né? Quando eu cito o Jackson Pollock, eu cito exatamente, não pela pintura que ele fez, mas pela forma física com que ele faz a pintura, ou fez a pintura. Que é o corpo em movimento no ar. Né? Como a tela é muito grande, né? O corpo passa a ter uma dimensão muito diferente em relação ao espaço. Que é o caso do, se não me engano, Matisse, que usava aquele pincel gigante, com quase 2 metros, e você coloca a pintura no outro campo. Né? Também. Uma coisa assim. Não acontece, mas e outra coisa que é super importante, em vez de a gente falar dessa etapa da Alemanha, é que foi uma parceria também com o festival Que é organizado pelo Júlio César Balbini, Mestre Pimpim, e com o apoio do IE, que é do Kim. Que foi fundamental para a gente conseguir chegar aqui e conseguir fazer essa programação. A gente teve total liberdade também de construir a nossa programação dentro desse festival que já esse projeto ele vai até dia 30, né, até o final de novembro. Vai até o final de novembro, o show acontece no mesmo dia. E é super legal porque passa a ser, pelo menos para mim, passa a ser um lugar realmente de chegada. Não só por ser um espaço que abriu as portas pra gente, mas por ser uma produção que é compartilhada também por um brasileiro e um estrangeiro, no caso que é um africano, ele não é um alemão. Então, como é que essas pessoas de fora também chegam a Berlim, se estabelecem aqui e criam essas pontes, criam essas conexões com os brasileiros que também estão chegando, né? No nosso caso, chegando e vindo. Inclusive, pela fala do Kim, o interesse dele é exatamente isso, de criar essas pontes, né? E que elas cada vez fiquem mais intensas. Então, nosso muitíssimo obrigada. Essa mobilização europeia foi super legal, foi super massa.